Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Danilo, do Ministério da Educação, e esse é mais um vídeo de orientações para as equipes de currículo do ProBNCC de Educação Infantil e Ensino Fundamental. Nesse vídeo, eu vou falar especificamente sobre monitoramento do segundo ciclo, tá? Por que que eu quero falar desse assunto? Bom, o segundo ciclo começou em abril deste ano e a gente tem um prazo que é bem apertado, que é para as escolas, né, os professores já passarem a utilizar a BNCC através dos currículos e dos projetos pedagógicos a partir de janeiro do ano que vem. Então, a gente tem aí que se esforçar para conseguir atingir o máximo de professores possíveis este ano, para que eles não fiquem perdidos quando mudar o currículo no ano que vem, tá? Aí o que acontece? Esse segundo ciclo, ele é mais complexo do que o primeiro, quando a gente trabalhou no ano passado. Por quê? Porque as atividades não são necessariamente sequenciais. A gente tem uma série de atividades, na verdade não é uma série, né? É um conjunto, porque não é sequencial. Então a gente tem um conjunto de atividades que não precisa seguir a sequência. Então a gente tem uma dificuldade de monitoramento para acompanhar o andamento de cada estado aí. E claro, isso causa também mais complexidade no trabalho de vocês, né? Além disso, a gente tem as metas do segundo ciclo que elas são bem difíceis de mensurar e de serem atingidas, né? Então a gente colocou metas bem arrojadas lá no começo do ano que a gente está se esforçando muito. Eu fico admirado com os estados que estão se esforçando para atingir essas metas, tá? Então eu vou comentar sobre tudo isso na apresentação de agora. Então, as atividades do segundo ciclo são essas. Perdão. Que a gente vem combinando, né? Isso aqui está no guia de implementação que a gente publicou com vocês lá em novembro do ano passado, tá? Então isso aqui não é novidade para ninguém. Então, o segundo ciclo deveria passar pelas seguintes atividades. Vejam que elas não são sequenciais necessariamente, tá bom? Então, precisa definir a governança, quem é a equipe central, quem é a equipe regional, quem é a equipe de formação, quem é a equipe de gestão. Tem que realizar o diagnóstico, é para saber quantos professores tem, quantas escolas tem, cada região, para a gente conseguir alcançá-los, né? Quais os municípios mais difíceis de chegar, etc. Depois tem que delimitar e compor as equipes regionais, definir as pessoas. Aí em seguida tem 3 atividades de planejamento. Uma delas é definir os temas de formação, modalidades e recursos. Depois definir o cronograma das formações, né? Inclusive as formações à distância e as formações presenciais, tanto as formações centrais quanto as formações regionais. E também tem que definir os processos de monitoramento e avaliação, né? Como as formações serão monitoradas e como elas serão avaliadas. Lembrem-se que monitoramento é saber se aconteceu, né? Saber se as atividades foram realizadas. E avaliação é um processo diferente para verificar o que deu certo, o que não deu, o que está funcionando, o que não está, para replanejar. Bom, depois a gente tem as atividades de executar a formação dos formadores ou das equipes regionais e a principal de todas, que é executar a formação dos professores e demais profissionais, tá? E por fim, a gente tem monitorar e avaliar as formações, ok? Então essas são as atividades que todos os estados devem realizar. Agora, elas não têm uma ordem rígida. Algumas podem ser feitas antes das outras, ou seja, voltando aqui, eu consigo realizar o diagnóstico mesmo antes de realizar a governança. Ou eu posso executar a formação dos formadores regionais mesmo antes de ter um cronograma muito bem definido da formação dos professores, tá? Então, algumas atividades aqui eu consigo adiantar, consigo fazer em paralelo, né? Atividades podem ser realizadas em paralelo. Além disso, é difícil comparar o esforço necessário ou o tempo necessário, os recursos necessários para cada uma das atividades, tá? Então, a gente tem tudo isso que deixa a realização das atividades do segundo ciclo mais complexas. Então, eu queria apresentar para vocês aqui uma proposta de monitoramento do segundo ciclo. Então, tem um mapinha do Brasil com os estados já preenchidos com uma
primeiro monitoramento do andamento das atividades, certo? Então, aqui a gente vê o seguinte, eu não tenho o número de, a sequência da etapa, né? Eu não tenho a etapa que foi atingida, mas sim o número de etapas que já foram iniciadas, tá? Número de etapas que estão em andamento. Então, por exemplo, o estado que tem 9 atividades, quer dizer que ele já iniciou todas essas atividades aqui de cima, certo? O estado que tem 6 não significa que ele fez todas essas de cima, significa que ele já iniciou 6 dessas etapas aqui, tá? Não significa que o 1 é o pessoal que está nesse momento e o 4 é o pessoal que está nesse momento. Não é ordenado, tá? Então significa que o pessoal que já tá no 9 é o pessoal que já iniciou todas as atividades. O pessoal que está no 7 é o pessoal que iniciou 7 dessas atividades, não necessariamente essas 7 daqui de cima, tá? Então, esses dados a gente coletou a partir das conversas que nós fizemos e a partir das várias formas da gente conversar e coletar dados do andamento do projeto com as equipes de currículo, tá? Então, nos próximos dias, nós vamos retomar essas conversas com vocês para discutir sobre o que está de andamento em cada uma dessas etapas aqui, né? Então, e além disso, essa daqui é só o andamento das etapas, né? Ele não fala das metas. Então, por enquanto, são só as atividades que nós estamos acompanhando aqui, tá? Agora, então, esse aqui é um exemplo, né? Então, esse aqui é o estado 1, que tem 8 atividades. Você vê que cada uma dessas atividades são elas que já começaram. Esse estado que tem 5 atividades, olha só, ele fez essa, mas ele tem essas duas ele não fez, e ele já está indo nessas aqui da frente, certo? Ou seja, não é sequencial. Então, a gente está contando quantas atividades cada estado começou, tá bom? Então, isso aqui vocês devem se acostumar com esse tipo de monitoramento em breve. Por enquanto vai ser um pouquinho estranho, mas daqui a pouco espero que fique mais natural para todo mundo, tá? Então, para que a gente vai usar esse mapa? Então, esse mapa da realização das atividades vai ser usado para acompanhar o andamento, certo? Então, a gente deve, a cada 15 dias ou uma vez por mês, a gente deve compartilhar esse mapa preenchido, atualizado, de acordo com o andamento das atividades até o fim do ano, tá bom? Além do mapa, né, que traz essa visão geral, a gente tem as fichas de cada estado. Então, esse aqui, por exemplo, ó, 1 faz parte da ficha desse estado. Esse estado aqui que fez, não fez, faz parte da ficha desse estado 2. Então, quando nós do MEC formos conversar com a equipe do estado, a gente vai usar essa ficha para discutir em cima das atividades. E aí a gente vai discutir formas de apoiar vocês para a realização de cada uma das atividades que estão previstas no segundo ciclo. A ideia é que todos os estados fiquem verdinhos ali e aí a gente vai conseguir começar a realmente monitorar as metas, tá bom? Agora, a atualização. Então, a gente vai continuar atualizando essas atividades por conversas, olhando a planilha que vocês preenchem, acompanhando também as informações que vocês compartilham nas reuniões de compartilhamento de experiências, nas ligações, telefonemas, visitas e na participação em encontros formativos também e outros, né? Então, esses aqui são só exemplos. No final das contas, todas as interações que nós temos, a gente usa para entender melhor o que está acontecendo com cada estado e descobrir o que cada estado realmente precisa da nossa ajuda para a gente conseguir andar mais rápido para todo mundo, certo? Então, isso aqui é o que eu queria apresentar com relação às atividades. Agora, eu quero falar com relação às metas, tá bom? Então, para recapitular, essas aqui são as metas do segundo ciclo, que é formar com pelo menos 30 horas de formação, pelo menos 70% dos professores. E a segunda, que é
revisar ou elaborar os projetos pedagógicos de pelo menos 70% das escolas, tá? Então essas são as duas metas. Vejam que realizar as atividades ajuda, mas não garante que a gente cumpra as metas. E aí a gente precisa fazer um monitoramento à parte para o cumprimento das metas, tá bom? Aí o que acontece? Essa coisa aqui eu acho que é importante para vocês. Eu já cheguei a falar com alguns estados, né, sobre isso, mas não oficialmente. Então essa aqui vocês podem considerar como uma informação oficial. Depois nós devemos mandar um ofício para vocês com relação a isso. Essas metas de referência que eu apresentei no slide anterior, elas são referência para vocês se planejarem. Porém, vocês, estados, podem se comprometer com metas similares às propostas nacionalmente, mas que se adequem melhor ao contexto específico. Por exemplo, em vez de formar 70% dos professores com 30 horas, né, que é a meta nacional, o Estado pode falar, não, Danilo, é melhor para mim formar metade dos professores, mas com 50 horas. Ou então um outro Estado vai falar, não, Danilo, eu vou formar 80% dos professores com 24 horas, menos de 30. Ou não, eu vou formar 70% dos professores com 20 horas presenciais, tá? Ou então eu vou revisar o projeto pedagógico, só vou conseguir por 60% das escolas, não de 70%. O que acontece? Claro que a gente vai avaliar cada proposta, não pode ser, não, eu vou conseguir revisar o projeto pedagógico de 20% das escolas. Aí é muito diferente da proposta nacional. O que vocês têm que repactuar conosco é uma proposta similar, tá bom? Como esses exemplos que eu apresentei aqui, tá? Então, o que acontece? A gente vai mandar um ofício para vocês solicitando que cada equipe de currículo nos envie oficialmente também a nova proposta de meta específica para o Estado. E a gente vai passar, a partir de então, a monitorar a meta que o Estado se comprometeu, tá bom? Então, isso aqui é muito importante para vocês adaptarem os planejamentos de vocês, tá? Então, vocês não precisam estritamente seguir as metas nacionais, mas vocês precisam seguir metas similares, tá bom? Que vocês vão mandar para mim não, para o MEC, por ofício, tá bom? E aí a gente vai discutir em cima dessas metas. Lembrem-se que o nosso compromisso é com os professores, tá bom? E a gente precisa de apoiá-los o máximo possível para o início do ano letivo que vem, porque é o ano obrigatório de utilização dos novos currículos. Aí o que acontece? A gente também vai começar a acompanhar as metas. Então, a partir da definição das metas de cada estado, né, que devem ser similares àquelas do nacional, a gente vai acompanhar, né, o andamento dessas metas. E aí a gente vai ter dois novos mapas. Um mapa que é o atingimento de cada estado, né, da meta sobre formação introdutória, e o outro que é o atingimento da meta específica sobre os projetos pedagógicos. Então aguardem que em breve a gente vai compartilhar com vocês o acompanhamento das metas e a gente no final das contas vai ter 3 mapas, tá? Um mapa de atividades, realização das atividades, que eu espero que muito em breve tudo esteja verdinho, e depois a gente vai só focar no acompanhamento das metas, tá bom? Então isso era o que eu tinha para apresentar neste vídeo. Quero agradecer a todos pela atenção, pela parceria, pelos esforços pela educação brasileira e novamente me coloco à disposição, tá aqui meu e-mail, vocês têm meus telefones também, fiquem à vontade para entrar em contato e discutir e conversar com a gente, tá bom? Muito obrigado e até a próxima!